se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Jesus fala do escândalo, e fala do escândalo com certa dureza. Vamos, portanto, pensar o que é o escândalo, ou o que seria o escândalo para nós, cristãos. O escândalo seria como que atitudes de cristãos que contrariam o que é ensinado pela igreja, ofendendo e prejudicando pessoas, sobretudo aos demais cristãos. Vemos no Evangelho de hoje que o escândalo está associado ao pecado. Depois de falar do escândalo, começa a falar do pecado que precisa ser arrancado da vida do cristão. Bem, agora vamos recordar também, depois de falar do escândalo na vida do cristão, vamos recordar o que é o cristão, o que é ser entendido como cristão. Então, cristão é aquela pessoa que, batizada, é configurada a Cristo, e que, portanto, deveria portar a presença de Deus, e deveria trazer em seu comportamento e sua mentalidade os ensinamentos de Cristo. Então, cristão é aquele que pelo batismo é configurado a Cristo, porta a presença de Deus, e suas ações e mentalidades estão cheios dessa presença de Deus. Ainda pelo batismo, o cristão ele é vinculado à Igreja Católica e passa a representar a Igreja Católica. Não é só o padre que representa a igreja, cada batizado representa a igreja, bem como cada batizado integra também um corpo com todos os demais batizados. É a imagem paulina de Coríntios do corpo, né? Fazemos parte de um corpo, de um único, de um mesmo corpo. Isso é o cristão. E tendo essa compreensão do cristão, vamos perceber que as suas ações não afetam apenas a si mesmo. Quando um cristão erra, ele não apenas traz um prejuízo para a sua própria vida, mas traz um prejuízo aos demais cristãos e à igreja. Cardeal Raniero Cantalamessa, em uma homilia sobre esse evangelho, ele diz que tem dois tipos de escândalo na vida do cristão. O primeiro escândalo é um escândalo bom, que ele diz, que é aquela pessoa que vive com coerência a fé. Então, é a pessoa que a gente olha para ela e percebe a oração, as virtudes, percebe a atenção, a delicadeza, a caridade no trato com os outros, percebe o coração desprendido. Quando encontramos alguém assim, nós admiramos a pessoa, e isso causa até um certo espanto de ver como que são raro encontrar essas pessoas, e de verdade, embora sejamos muitos cristãos, mas nem sempre nós nos deparamos com alguém que marca tanto essa presença de Cristo assim. Esse seria o bom escândalo, ficarmos impactados como alguém em meio ao mundo, em meio à sociedade, consegue ter tanta presença de Deus assim. É a nossa meta, é a meta de todos. Deveríamos poder expressar isso uns para os outros, mas nem sempre conseguimos. Mas o bom escândalo seria essa atitude de ficar impactado com a presença de Deus e a vida virtuosa dos irmãos. Depois ele fala de um outro escândalo, um escândalo ruim, um escândalo maléfico, segundo ele fala, que consiste justamente em não viver as exigências do Evangelho, sendo o obstáculo
para quem também está buscando caminhar e para quem está buscando se aproximar de Cristo. E esse escândalo acontece quando olhamos para o cristão e vemos nele vícios, quando vemos descontrole de temperamento, descontrole das emoções, dos afetos, quando vemos ganância, desonestidade, sensualidade, intolerâncias. Quando vemos um cristão com esses comportamentos, ficamos impactados. Todos ficamos impactados quando percebemos isso. Por quê? Porque esperamos muito de alguém que se diga cristão, católico ou evangélico. Quando alguém diz, eu sou cristão, isso aqui traz uma responsabilidade e ao mesmo tempo traz uma grande expectativa. E quando essa expectativa ela não é alcançada, nos escandalizamos com isso. Ainda o cardeal, ele vai dizer que no tempo de Jesus, os escribas e os fariseus, que Jesus chamava de hipócritas, eram esses que provocavam escândalo. E não só eles não entravam no reino dos céus, como acabavam também colocando obstáculos para que outros pudessem entrar no reino dos céus. Agora, quero repetir uma ideia. O escândalo não apenas causa um prejuízo para a própria pessoa, mas também para outros. Primeiro, aquele que gera um escândalo, ele então pode ocasionar que as pessoas tenham uma imagem errada de Deus. Por quê? Muitos não conhecem Deus, vão conhecer Deus a partir da nossa vida. Por isso dizia uma santa que a nossa vida é o primeiro evangelho lido pelas pessoas, a nossa vida. Porque vão encontrar Cristo, vão encontrar Deus na nossa vida. Quando escandalizamos, quando um cristão escandaliza, então gera uma imagem errada de Deus. Depois, gera uma imagem negativa sobre a igreja. As pessoas não conseguem distinguir a vida dos membros da igreja da instituição igreja. Não importa se é padre, se é leigos, não importa se é bispo, né? Quando é um clérigo, não é um consagrado, tem então matéria, televisão, tem jornal, né? Mas atendemos as confissões e sabemos, né, que as limitações, as misérias estão presentes na vida dos leigos também de modo abundante, infelizmente. E as pessoas têm dificuldade de distinguir isso. Nossa vida humana, nossas limitações humanas com a instituição. Por quê? Porque nós somos a instituição, nós representamos a instituição, que embora tenha fundação divina, é composta por nós, homens e mulheres limitados, pecadores. Então, o escândalo gera uma imagem negativa para a igreja. Ainda o escândalo gera uma imagem negativa para os católicos. Quantas vezes ouvimos, ser católico pode tudo? É essa expressão pejorativa, para poder dizer que ele, o católico, não é um homem ou mulher convertido, porque encontra na vida do católico um monte de coisa errada. Por isso diz, católico pode tudo, não é? Veja, o erro de muitos acabam colocando todo mundo num saco só. Católico não tem seriedade, católico não segue a palavra, católico não. Veja, uma imagem errada é construída porque muitos não são coerentes na sua vida de fé. Dizem, sou católico, mas a sua prática de vida expressa outra coisa. E aí todos passam a pagar por isso. O escândalo ainda gera uma certa vergonha e desânimo nos próprios cristãos. Quando vemos um escândalo, quando vemos a gente fica abatido, a gente fica envergonhado. Por quê?
Porque faz parte da nossa igreja, faz parte do mesmo corpo que eu participo. E por último, o escândalo ainda gera uma revolta e uma incredulidade naqueles que não são convertidos. Eu vou me converter? Olha lá quem é convertido, como que está agindo, como está falando. Olha o comportamento de quem se diz convertido. Para que eu vou me converter? Vivo melhor não sendo convertido. Já ouviram isso também? Eu já ouvi. Por quê? Porque muitos deram escândalo, tendo uma vida incoerente, e isso faz com que as pessoas se fechem, não é? Deixar de viver como cristão para viver um padrão de vida comum à sociedade de nosso tempo, isso também é um escândalo. E falava semana passada na homilia, cristão precisa ter consciência que a vida é diferente. Cristão não é para viver igual aos outros, não é para ser igual. E quem não entender e quem não tiver coragem disso não pode ser cristão, não pode ser católico, porque não pode ter medo de querer ser diferente, não pode ter medo de querer pensar diferente, não pode ter medo de querer sentir diferente, de querer agir diferente. E é um grande escândalo quando um católico ele tem comportamentos iguais àqueles que não são convertidos. Isso é um escândalo. Porque, repito, se espera mais de alguém que diga, eu sou católico. Se espera mais de alguém que diga, eu sou cristão. Se espera mais, se espera muito. São Paulo tem várias passagens sobre o tema. Destaco duas. 1 Coríntios 10. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Não é só não escandalizar quem é de dentro, é não escandalizar ninguém. Que o nosso comportamento não gere escândalo para ninguém. Depois, 1 Coríntios 8. A liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Que não seja sob pretexto de eu sou livre, eu posso escolher as minhas ações, que não seja isso pretexto para agir errado. E por vezes, mesmo agir corretamente, temos que pensar se é conveniente ou não. Podemos ter alguma ação que necessariamente não é errada, mas que talvez seria prudente evitá-la para não gerar uma compreensão distorcida. Vou dar um exemplo que já citei outras vezes, mas que me marca muito esse exemplo. Meu sobrinho pequeno, não lembro que idade, mas vindo ficar alguns dias aqui em casa com minha mãe, comigo. E aí lembro indo no shopping com ele, com minha mãe, e ele queria andar entre minha mãe e eu, de mão dada com ela, de mão dada comigo. E eu soltava a mão dele e ia para o outro lado, para que ele não ficasse de mão dada comigo. É o meu sobrinho. Mas as pessoas olham e vão me ver de padre, clérigo, me conhecem, ou ao menos sabe que é um padre, e está ali com uma criança de mão dada. Quem é essa criança? Olha, um pensamento vem à cabeça, uma dúvida vem à cabeça. Infelizmente, isso vem para quem é católico, para quem não é católico. E o pior, esse meu sobrinho foi criado sem o pai. Eu sou uma das grandes referências de homem para ele. E eu soltava a mão dele. Isso me doía o coração. Mas o cuidado de não querer gerar um pensamento errado na cabeça de ninguém. Então, me privava de uma coisa lícita, justa, correta, sem problema. Mas porque não queria dar uma chance para ninguém pensar algo errado. E é assim. Assim
é a nossa vida. O pecado é um principal gerador de escândalo. E por ele, embora cometido por um só, gera um mal para todos os cristãos. E por isso ele precisa ser retirado da vida do cristão. O escândalo está associado ao pecado. E o pecado tem que ser retirado de nossa vida. Muitos ainda estão familiarizados com o pecado. Mas o pecado tem que ser retirado da vida. E o texto do Evangelho era muito claro sobre isso. Se tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu pé, corta. Se o teu olho, arranca-o. O pecado é como um tumor maligno que pode nos levar ao inferno. Que aqui na vida já nos priva da presença de Deus. E nos privando aqui, pode nos privar na eternidade. E por isso ele tem que ser rompido, tirado. Não tem como fazer uma mediação com o pecado. Que neste momento e que nessa celebração possa brotar uma oração humilde no íntimo do nosso coração, suplicando a Deus perdão. Perdão, Senhor, pelas vezes que nossas incoerências, fruto de uma fé pouco esclarecida e frágil, foi ocasião de escândalo para alguém. Que possamos pedir perdão a Deus. Senhor, se eu já escandalizei, e certamente já, por palavras, por ações, por comportamentos, te peço perdão. Mas que não pare por aí. Que essa percepção possa nos levar à confissão. E possamos na confissão arrancar o pecado. E aprender a importância da confissão frequente. Para não deixar que o pecado se aproxime, grude na gente, crie raízes na nossa vida. Não é uma confissão vez ou outra, é frequente. Para não caminharmos junto com o pecado. As pessoas ficam tempo, com a consciência de estar em pecado, ficam tempo no pecado. Abrem mão da comunhão. E em seguida esse pensamento direcionado a Deus, um propósito. Um propósito de mais empenho na vida espiritual. Um propósito de mais empenho na construção da amizade com Deus. Um propósito de mais empenho na luta contra o pecado. De não ser tão frágil, de não cair no pecado com tanta facilidade. E quem sabe, possamos no futuro próximo dizer como São Paulo: não sou mais eu, é Cristo, Cristo que vive em mim. É a presença dele na minha vida. E é a minha vida, nas minhas palavras, nas minhas ações, no meu pensamento, apresentando sempre Cristo às pessoas. Que em breve possamos dizer isso. É Cristo na minha vida. Não mais eu. Não mais o pecado. É Cristo em mim. Assim seja.